Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Jane de Almeida, professora do Programa em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre o que é arte contemporânea. Professora, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E eu gostaria de perguntar, o que é a arte contemporânea? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. E essa é uma pergunta que, na realidade, é uma pergunta complexa, mas que a arte tem se feito ao longo dos últimos anos, eu acho. Primeiro, você tem um problema que é um problema com a palavra contemporâneo, porque a palavra contemporâneo, tradicionalmente, significa uma época que, se por um lado é a época que nós estamos vivendo, então nós somos contemporâneos né, um do outro, e uma pessoa da Idade Média teria sido contemporânea daquele sujeito com quem viveu na Idade Média. Então aí é um sentido de contemporâneo. O outro sentido de contemporâneo é quando você tem aquelas antigas tabelas de história em que a arte contemporânea começaria com o fim, o contemporâneo começaria com o fim do tempo moderno e que acontece com a Revolução Francesa. Portanto, 1789, você tem a Revolução Francesa e aí você tem uma mudança de tempo. Então, aí começaria o tempo contemporâneo. Por outro lado, você sabe muito bem que durante muitos anos, quase 100 anos, a arte se autodenominou arte moderna. E que vai aí num período de 1850 até a Segunda Guerra Mundial, é considerada arte moderna. Então, se você for levar em conta que nesse momento de 100 anos era chamada arte moderna, vivendo num tempo contemporâneo, a arte já seria contemporânea quando ela era chamada de arte moderna. Então você tem aí uma série de complicadores. Mas eu acho que a forma mais evidente de se pensar a arte contemporânea hoje é muito simples e está ali visível aos nossos olhos. É uma mudança realmente visível, contundente e onipresente de materiais com que a arte consegue lidar. Então, se eu entendi, professora, se a gente for pensar então na arte contemporânea, depois desses complicadores, digamos assim, desses marcadores do significado aí de contemporâneo, mas me parece que um divisor de água seria, então, essa questão dos materiais, ou seja, os novos materiais que a arte, então, estaria utilizando, que a arte utiliza? Olha, se você for pegar em autores diferentes, eles não vão dizer precisamente isso. Mas é muito visível que isso tenha acontecido. Por exemplo, que autores? Você tem o Terry Smith, você tem o Hal Foster, você tem autores que trabalharam com a questão do pós-moderno, você tem M. Dempsey, que tem um livro grande sobre arte contemporânea. Você tem vários autores que estão pensando o contemporâneo, até um autor da filosofia, como o Agamben, por exemplo. E, de certa forma, eles não vão precisamente dizer isto, mas é muito fácil você fazer esse exercício com as pessoas, por exemplo. Você leva a pessoa num lugar e pergunta para ela, esse aqui é um espaço de arte moderna ou de arte contemporânea? E ela vai saber te dizer. Por que ela vai saber te dizer? Porque você tem uma mudança de materiais que é muito clara. Você tem, dentro do campo da arte moderna, você tem pinturas, esculturas e isto é aquilo que está configurado, né? Isso grosso modo falando. E você tem, por outro lado, depois de um determinado momento, uma mistura de materiais que inclui desde materiais pós-industriais a materiais fílmicos e de fotografia, etc., que anteriormente não eram materiais usados. É claro que essa é uma definição grande e que você vai encontrar muitas vezes, antes desse momento, alguns artistas que vão usar os outros materiais e você vai encontrar ainda artistas no momento atual usando os materiais tradicionais ou os materiais específicos da arte que eram durante anos usaram. Mas essa é uma divisão bem clara.
é bem evidente que isso aconteça e as pessoas conseguem compreender isso de certa forma. Mas nesse aspecto, o dadaísmo já não estava usando uma forma de claro, como eu te né? disse, você vai encontrar evidentemente movimentos anteriores que vão usar outros materiais, né? Mas não era o boom da coisa, não era né? O que eu acho que é muito visível é uma mudança mesmo geral, né? E hoje em dia você tem, vamos dizer que o dadaísmo começa usando outros materiais, mas você tem uma grande produção de pintura e escultura. Com o tempo você tem uma diminuição da produção de pintura e escultura, um acréscimo do uso de muitos materiais e uma diminuição, portanto, né, de pintura e escultura. Então você tem uma modificação que acontece em determinado momento. Alguns autores vão dizer que é pós-guerra, outros autores vão dizer que é os anos 60, 70, e tem gente que vai dizer ainda que há um período chamado pós-moderno e que logo depois seria arte contemporânea, por exemplo. Então, isso varia um pouco, mas eu acho que é mesmo talvez daqui a 200 anos a gente veja esse momento como um momento diferente em relação ao anterior. Mas assim, só para a gente poder, para que nós possamos compreender, né, o nosso público poder compreender, artistas poderiam, a senhora poderia dar exemplos para a gente ver essa mudança na materialidade, né, ou do uso de outros materiais na arte contemporânea? Qual artista que seria um ícone dessa arte contemporânea, ou artistas? Olha, depende um pouco de como você olha a arte contemporânea. Eu acho que você tem aí alguns caminhos desses artistas. Vamos pensar nos artistas brasileiros, os dois mais famosos, como Lígia Clark e Hélio Oiticica, por exemplo, né? São dois artistas de uma tradição da arte moderna e que visivelmente ao longo do trabalho deles eles vão mudando de materialidade e trabalhando com outros materiais nesse sentido. Então você vai ver essa modificação, inclusive pensando a arte de uma forma muito diferente, que nem tem a ver exatamente com materiais, que tem a ver com performances, que tem a ver com, no caso da Lígia Clark, até com terapia no final do trabalho. É isso que eu ia falar, né? Porque, por exemplo, uma das críticas que fazem ao trabalho da Lígia Clark é que o trabalho dela acabou virando uma arte-terapia, e aí isso não entraria, propriamente dito, dentro das categorias de arte. É preconceito isso? Como é que você talvez sim, talvez não. Isso é que existe uma fúria categórica da história, dos historiadores e dos críticos, né? E a tendência é que você procure na obra de arte ali caminhos que encaixam em determinadas categorias. Então, nesse sentido, talvez não entre nas categorias possíveis que até então a gente aceite como contemporânea, como a categoria de processos, a terapia não entraria aí, por exemplo, ou performance. Por outro lado, é uma expressão. E se você considera como uma expressão, talvez você possa no futuro entender aquilo como uma manifestação artística bem legítima de um artista ou de uma época. E voltando no caso dos parangolés do Hélio Oiticica, como é que você, quer dizer, que na verdade ele usa esse material de novo, né? Quer dizer, agora, ou seja, quem tá apreciando essa obra, ele também participa, né? Ele usa, né? Por exemplo, no caso dos parangolés. Como é que é essa nova, dentro da arte contemporânea, a participação daquele que está vendo uma obra dentro desse novo aspecto dos novos materiais? Como é que é a relação do espectador em relação à arte contemporânea? Olha, eu acho que o aspecto de participação, ele no Brasil é muito famoso via Hélio Oiticica, foi elaborado por aí, mas já tinha sido também pensado através da performance e a inclusão do outro dentro da performance, de certa forma. E ele acaba sendo um aspecto interessante, mas é apenas um dos aspectos dentre os vários aspectos da arte. Então, não acho que esta seja a grande modificação. Eu acho que, por exemplo, você tem obras que trabalham com a relação de processos, não com a obra acabada. Você tem obras que trabalham, por exemplo, com a própria instalação, em que você entra e sai e não necessariamente participa. E você tem obras que trabalham, por exemplo, com uma nova forma de filmar ou de fotografar e que você está ali ainda como, vamos dizer, espectador. E não indica necessariamente
Por exemplo, se você pegar a última Bienal, que talvez seja o nosso maior exemplo, né, que foi realmente um momento de amostragem, uma amostragem muito boa do que acontece aí no mundo em termos de arte contemporânea. Você tem alguns trabalhos que são participativos, não são todos. Né? Então, mas dentro desses processos, né, da arte contemporânea, eu queria que você aí pensasse um que te chama mais atenção. Mas eu queria que você falasse disso no nosso próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer. A dica de livro de hoje é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. O livro conta a história de um pescador que vive em Cuba. É exatamente o mesmo cenário que o Hemingway escreveu o livro. Esse livro ele deu ao autor o Prêmio Nobel de Literatura de 54. Ele é um clássico. E eu indico, além por ser um clássico, claro, é porque ele mostra a superação de um pescador que passa 84 dias no mar, sem pescar nada, e depois ele volta para o mar sem nenhum ajudante e fica à deriva e acaba pescando um peixe que aqui a gente chama do peixe espadachim, né? E ele acaba amarrando no barco para trazer para a ilha, só que durante o trajeto entre alto mar e a ilha, ele acaba sendo atacado por tubarões e ele passa toda essa dificuldade em relação... E ele chega na ilha achando que não pescou nada, quando ele acaba tendo pego o maior peixe que a ilha já viu. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a presença da professora Jane de Almeida, professora da pós-graduação na área de Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, no bloco anterior, nós estamos falando dessa particularidade da arte contemporânea, e aí falando da questão dos novos materiais, e no finalzinho do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta sobre a questão dos processos, né, de participação, não, mas enfim, dos processos da criação artística da arte contemporânea, ou seja, como que esses processos, eles podem ser, quais são os marcadores desses processos para que nós possamos fazer uma divisão, digamos assim, né, de água entre a arte contemporânea, a arte moderna, enfim. Como é que se dá esses processos na arte contemporânea? Eu acho que enfim, é muito amplo isso e pode se dar assim de muitas formas. Eu acho que é muito evidente a necessidade que o artista tem hoje de contar como aquilo começou e em que estado a obra está e até onde ele pretende ir ou quais são os planos futuros da obra dele, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, Paulo Bruschi, que trabalha expondo ao longo de muito tempo um trabalho e consegue demonstrar aquilo que acontecia antes. Paulo? Por exemplo, o Paulo Bruschi, agora na Bienal, tinha um trabalho que ele fazia, que mandava coisas para os jornais, e aí ele marcava aquele anúncio de jornal durante algum tempo, né?
e aí ele depois expunha os jornais para os quais ele tinha mandado em tempos diferentes. Então, um trabalho que dura durante anos ele está fazendo aquele trabalho, por exemplo. Né? A Anabela Geiger, por exemplo, trabalha com os diários de artista e ela vai contando aquele procedimento e etc. E isso tudo faz parte de uma de uma ideia de que a obra não é aquilo precisamente que está sendo ali mostrado, né? Eu acho que os processos estão sendo pensados na obra de vários artistas, mas isso também extrapola a arte contemporânea e passa a ser um procedimento contemporâneo em muitos outros aspectos. Por exemplo, no cinema é muito comum você ter o making of, você ter o trabalho, depois você tem os produtos e aí tem as entrevistas, tudo ao mesmo tempo, né? Então os processos acabam sendo uma espécie de procedimento contemporâneo, né? Mais do que só a arte contemporânea. E era uma coisa que não era, digamos assim, muito bem pensada, ou era uma preocupação, por exemplo, no início do século XX. Mas nesse caso seria uma questão do mercado, ou seja, tem que ter, estava falando do filme, né? Tem que ter vários produtos aqui, né? Tem que ter o make-off, tem que ter isso sempre para chamar a curiosidade, né? Me parece que na arte contemporânea, pelo contrário, né? Me parece que exige uma leitura maior, né? Tanto não, claro. Como é que... Não, é evidente que sim, mas que a arte contemporânea vai tentar construir, vamos dizer, um trabalho que não seja precisamente um trabalho de aceitação imediata do espectador, né? Ou do receptor dela. Então, vai tentar construir um trabalho que tem muito mais a ver com conhecimento e pensamento do que precisamente com fruição e catarse, como às vezes o cinema vai fazer, às vezes não, ou outros chamados produtos da sociedade de consumo. Porém, você percebe que isto está acontecendo em outros, vamos dizer, em outros lugares. No meio acadêmico, por exemplo, é muito comum hoje você pensar em departamentos de arte ou departamentos de cinema em que você apresenta o produto final e conta todo o histórico do que aconteceu antes e daquilo que se espera no futuro. Você tem sempre 1, 2, 3, 4. Você pode ver isso como uma espécie de produto novo do nosso momento, mas é um procedimento que está ali presente, de certa forma. O mercado podia ir por outro caminho diferente desse, por exemplo. Claro. Mas acaba indo também por esse caminho. Quer dizer que há ali uma tendência contemporânea de se pensar em processos e não pensar precisamente numa obra. E aí você estava falando sobre a questão a respeito da materialidade. E a arte conceitual? Pois é, a arte conceitual ela foi, na verdade, uma espécie de marco quando essa discussão começou a ser elaborada. Acho que a gente tem aí 2 momentos, que é o momento que o Donald Judd vai escrever sobre os objetos específicos e depois o Joseph Kosuth vai falar sobre os objetos gerais e que é vamos dizer, o grande, pelo menos o mais conhecido artista de arte conceitual, né? A arte conceitual, dependendo do campo no qual você vê aí nesse imbróglio, que é o imbróglio crítico e de história da arte contemporânea, ela vai ser vista como algo que é inovador num determinado momento, mas também vai ser vista quase como se fosse uma espécie de arte fácil demais, né? E que não estaria ali, não estaria pensada como campo da arte. Mas a gente tem que pensar que foi e tem sido ainda reelaborada um tipo de arte que é vamos dizer, de importância grande nesse histórico todo que a gente tem aí. E eu acho que a arte conceitual, talvez ela não exista exatamente mais como arte conceitual, mas as palavras, a ideia que estão por trás das palavras, as ideias que estão por trás das palavras, estão sempre presentes em outras manifestações artísticas hoje. Não se tem mais medo da palavra, vamos assim dizer. Né? Nesse não ter mais medo da palavra, como é que você vê, usando essa linha de raciocínio, as novas palavras da arte contemporânea? Ou seja, qual a tendência dessa palavra? Ou seja, quais são os novos... como é que você vê a arte contemporânea aqui para frente? Ninguém sabe muito bem se essa ideia de arte contemporânea é uma ideia que vai se estabelecer por muito tempo
ou se ela é apenas um momento em que você não tem outra coisa para colocar nesse lugar, devido vamos dizer, uma espécie de desaparecimento da ideia de pós-moderno, né? Então, quando a ideia de pós-moderno acaba perdendo seu impacto, a arte contemporânea parece, né, o contemporâneo parece, essa denominação parece que entrou no lugar tentando conceber o que é esse momento e a arte que se faz nesse momento. O mais importante, talvez, não seja que esse nome vá adiante, que esse nome seja um nome que vá predominar no futuro, até por causa do problema mesmo de que há uma denominação um pouco complicada, porque como é que você vai chamar no futuro de arte contemporânea aquilo que aconteceu no passado? Certo. Uma vez que o contemporâneo estaria acontecendo agora. Mas o que eu acho que é mais interessante é que realmente as pessoas têm uma percepção de que algo mudou na arte. E é preciso, de certa forma, compreender a mudança que aconteceu. Para finalizar, né, você estava falando a respeito desses caminhos aí da arte contemporânea, mas eu queria saber aí qual o seu, talvez uma questão mais aí particular, qual é o artista que mais, digamos assim, te pega na arte contemporânea, né? Ixi, tem muitos, na verdade. Eu acho que, assim, existe Quando eu digo que é interessante que se conceba a ideia de arte contemporânea, eu estou dizendo que é muito interessante que existe um consenso de que as grandes narrativas da modernidade não são possíveis, né? E eu acho que os autores que trabalham um pouco com aquelas ruínas das grandes narrativas e retrabalham isso com uma demanda de contemporâneo, são os autores mais interessantes nesse sentido. Acho, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do William Kentridge, que é um artista sul-africano e porque na realidade o meu campo maior de pesquisa tem a ver com imagem e movimento, com cinema também, evidentemente, mas ele trabalha, por exemplo, filmando aquilo que ele desenha. Então, ele filma aquilo que ele desenha. Ele tem uma postura que é muito contemporânea, que é uma postura de posição ética em relação ao local, né? Porque o contemporâneo, em relação à questão do local e global, ele sempre se coloca dentro do local pensando no global, acho. Acho que essa é uma característica também da arte contemporânea. Ele faz isso, ele pensa na África do Sul o tempo todo e, ao mesmo tempo, ele pensa nas mídias antigas e nas mídias novas. Então, ele não trabalha precisamente com a mídia nova, encobrindo todos os processos das mídias antigas. Então, ele mantém tudo aquilo que tem a ver com os restos, com a interferência das mídias antigas. E ele compõe com isso vídeos que são extremamente bonitos, em exposições muito bonitas. Eu vi uma exposição dele agora, no ano passado, em Johannesburg, no Museu de Johannesburg, em que ele trabalha, por exemplo, com discursos totalitários da União Soviética, e aí pega esses discursos e trabalha com umas imagens. É muito impressionante, é muito bonito. Então, ele é um artista que me chama a atenção, assim. Professora, muito obrigada, adorei. Queria até continuar, mas nosso tempo acabou, né? E também gostaria de pedir obrigado a você que tem aqui nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O livro que eu indico é A Guerra do Futebol e Outros Relatos, do autor Ryszard Kapuscinski, da editora Companhia das Letras. O livro é bastante interessante porque, como o autor foi um correspondente internacional da Polônia, ele fez cobertura das revoluções na África, na Ásia e na América Latina. E nos seus relatos, neste livro, ele apresenta todos os fatos, inclusive a sua vivência dentro desses aspectos, também apresentando aspectos culturais desses países e fazendo sempre uma comparação com países desenvolvidos. O título do livro, A Guerra do Futebol, se refere à guerra que aconteceu entre Honduras, revolução entre Honduras e El Salvador, e que teve sua finalização com o jogo de futebol.
É um livro muito interessante para jornalistas e, de maneira geral, para todos que têm interesse em conhecimento das revoluções que aconteceram no mundo. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer!